Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje a gente vai ver gráficos da função do segundo grau, certo? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, certo? E também deixar a sugestão aí do que eu posso estar trazendo também nas próximas postagens, ok? Mas bem, antes de a gente ver o gráfico da função de segundo grau, vamos entender por que até leva este nome. Mas bem, uma função do segundo grau, uma função que envolva uma variável, certo? Falando de variável lá na função do primeiro grau, vai ter essa cara. Se eu tenho a variável, que neste caso é x, a função é do segundo grau quando ela tem algo parecido com isso. A vezes x quadrado mais b vezes x mais c. A, b e c sendo números reais, ou seja, pode ser qualquer número. A gente diz ali que pertence aos reais, né? Essa escrita mais matemática, certo? Então, a função vai ser dita segundo grau, pois eu possuo uma variável, ou melhor, eu possuo a minha variável, pelo menos em um dos termos, sendo elevado ao quadrado, né? A variável sendo elevada ao quadrado. Então, eu poderia ter vários, certo? Funções de exemplo, eu vou colocar aqui daqui a pouco, mas um ponto importante é que o a não pode ser zero nessa situação, porque se o a for zero, este termo todo se corta e eu não tenho mais uma função do segundo grau, porque o termo ao quadrado ele some e fica o termo de primeiro grau, então vira uma função linear. Então temos que ter um a diferente de zero, pois precisamos que exista esse x ao quadrado, né? Todo o resto pode não existir, mas se tem o x ao quadrado, é uma função do segundo grau, certo? Bem, como é que se apresenta essa função graficamente? Esse aqui é o primeiro exemplo, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que deve estar um pouco pequeno, mas eu posso repetir a função, mas a função ali é de x, e nós temos 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Ok? É uma função do segundo grau. Veja que o comportamento é diferente da função do primeiro grau, que a função de primeiro grau é uma linha reta. Aqui não. Aqui eu tenho uma linha curva. Mais especificamente, essa linha curva recebe o nome de parábola. E, na verdade, o gráfico da função de segundo grau me dá um arco de parábola, ou seja, um pedaço dela, né? Parábola é todo um desenho desse tipo aqui, por exemplo, ou desse aqui, não chega a ser um círculo, tá? Por isso que a gente dá o nome de parábola, mas é uma linha curva, certo? E é importante ver aqui nos valores de A, de B e de C algumas características. Por exemplo, o C, que aqui é 4, é o valor sozinho, é o que a gente chama de o termo independente. Neste caso, que seria o coeficiente linear lá da função de primeiro grau, que é o valor que vai cortar no eixo y. Né? Então, no eixo y, o gráfico corta no valor que é o C, certo? Agora, o A e o B, temos outras situações. Veja aqui, por exemplo, neste, temos aqui um outro valor. Veja que a nossa parábola está um pouquinho diferente. Não, ela não está aumentando, não está sendo crescente, mas ela está sendo decrescente, pois os valores de y estão diminuindo cada vez mais, conforme aumentam os valores de x. E a gente percebe isso e pode concluir isso pela função que nós temos menos 2x² menos x mais 10. Bem, o mais 10 é onde eu estou cortando o meu eixo. Então, isso já ajuda. Agora, essa questão de se no final eu vou ter uma função crescente ou uma função decrescente, vai depender do valor de A. Aqui o A é menos 2. E este valor negativo induz que eu tenho uma parábola que vai ser voltada para baixo, a sua concavidade. Enquanto aqui, o meu A é 2, eu tenho a parábola voltada para cima, certo? Então, isso aqui já indica um bom comportamento dessa minha parábola, né? Eu sei que cortaria no 10 e eu sei que a concavidade seria voltada para
baixo. Ok? Um outro ponto interessante é perceber do B, aqui neste caso, que é menos 1, tá? Que é o negativo, que o B ele vai me dizer, vamos dizer assim, ó, como eu vou cortar o eixo Y. Quando o B é negativo, significa que eu corto ele descendo. Quando o B é positivo, que nem aqui, B igual a 3, ele corta subindo, basicamente. Mas esse não é o ponto mais importante para se utilizar na física. O ponto mais importante é justamente reconhecer o A e reconhecer o C. Aqui um outro exemplo, certo? Veja, a minha função possui o A igual a 5, o que indica a parábola para cima. Aqui temos o B igual a menos 4, o que indica que eu vou cortar o eixo X descendo. Tá? E temos o C igual a menos 10, que é onde eu vou cortar no eixo Y, que é justamente neste ponto aqui. A gente percebe que, se fosse fazer um zoom nessa região, eu teria o gráfico cortando justamente descendo, pois logo depois dá para perceber que ele dá uma leve descidinha ainda para depois subir. Tá? E a concavidade para cima, representado pelo valor positivo de A. Certo? Então, isso é um ponto interessante, tá? A função para ser do segundo grau, ela sempre tem que ter um termo ao quadrado. Se não for ao quadrado, então não temos uma função do segundo grau, temos uma outra função. Se tiver só o x, função do primeiro. X ao cubo, função de terceiro grau. Se não tiver nenhum x, só um número, bem, é simplesmente um valor. Então, não é uma função, ok? Mas eu tenho que ter aquele x ao quadrado para ser uma função, certo? Aqui, novamente, um outro exemplo, tá? Onde a gente vê o A sendo igual a 2, o B igual a menos 1 e o C igual a 2, que indica parábola para cima, eu tenho um corte descendente no eixo Y e eu tenho que cortar em ponto 2, ou seja, um pouquinho antes do 5 aqui. E eu vou cortar, como eu falei, descendo. Aqui eu fiz um pouco exagerado, mas como o gráfico está um pouco pequeno, dá para perceber que tem uma leve descida ali antes de começar a crescer novamente. E a parábola para cima, certo? E aqui no final, um pequeno exemplo de onde pode aparecer na física. Isso aparece geralmente quando se trata de lançamento horizontal, ok? Onde no lançamento horizontal nós temos a seguinte expressão. Ou até melhor, simplesmente uma queda livre, como sendo a posição inicial menos g sobre 2, que é a aceleração da gravidade, vezes o t ao quadrado. Como t ao quadrado é a nossa variável, certo? E a gente vê que ele é ao quadrado, isso indica que isso aqui é uma função de segundo grau. E é o que eu vejo aqui, duas parábolas. Claro, isso aqui é uma função para uma queda livre, ou seja, eu peguei um corpo e simplesmente larguei e deixei sobre a ação da gravidade, puxar ele para baixo. E aqui me indica onde está a posição vertical em função do tempo. Isso aqui não é o movimento que o corpo faz, muito diferente. Isso aqui está me indicando a posição. E veja que essas duas expressões, uma é 45 menos 5t quadrado e a outra 45 menos 1,6t ao quadrado. Os dois têm o valor negativo para o A, que o A é aquele que multiplica o termo quadrado. O que indica que eu tenho duas parábolas para baixo. Como eu não tenho o termo só o T, então eu não corto descendo nem subindo. Simplesmente estão na horizontal aqui, então é como se fosse bem o ponto inicial. E ambos, aqui está 45, eu peço até uma desculpa, que foi um pequeno erro na hora de programar esse gráfico. 45 ali, o certo é 25, tá? Tirar daqui, certo? Que indica onde se inicia, no ponto 25, certo? E isso aqui é queda livre. Vemos que temos um g, que é aceleração gravitacional, e por ter dois valores, dá para instruir que temos situações diferentes. Aqui, como o valor 5 é maior, eu posso instruir que isso aqui pode ser na Terra, e o que é verdade, enquanto este aqui seria na Lua. Vemos que no mesmo instante de tempo,
o corpo que está na Terra já teria descido uma distância maior do que se estivesse na Lua, né? Mas a gente observa pela questão da declividade dessa minha parábola. Quanto mais curvada, maior é o valor que multiplica o t ao quadrado, né? E o sinal vai me dizer se essa concavidade é para cima ou para baixo. Certo, pessoal? Bem, da função do segundo grau, um apanhado aqui rápido do que representa, né? Mas para dar uma luz. E bem, como eu falei, sugestões sempre podem colocar aí que eu respondo sempre que puder, tá? Então era isso, não se esqueça de se inscrever no canal. Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.